Olá, pessoal. Sou a professora Juliane Rossato. Eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, UNESCEV, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a contaminação da água potável de Porto Alegre por protozoários. Vocês devem ter visto na mídia uma pesquisa que revelou um alto índice de contaminação da água potável em Porto Alegre e em outras cidades gaúchas, que foi publicado agora no início de fevereiro. A reportagem se baseou numa tese de doutorado que foi defendida no programa de pós-graduação em Engenharia Química da URGS, que apontou que a água consumida em Porto Alegre e também em outras cidades gaúchas, cidades inclusive da região metropolitana, apresentavam um alto nível de contaminação pelos protozoários Giardia e Cryptosporidium. Esses protozoários, eles são encontrados nas fezes de animais, principalmente bovinos, e são micro-organismos responsáveis, causadores de doenças intestinais. Mas então, quem são esses protozoários? Os protozoários são seres microscópicos, unicelulares, então apresentam uma única célula, são eucariotos e têm então o seu material genético delimitado por uma membrana nuclear. Um destes protozoários, que tem uma alta relação de parasitose com humanos, é a Giardia. A Giardia, ela aparece acometendo principalmente a população de crianças entre 0 e 6 anos, em locais onde existem aglomerados sem saneamento básico e também ele é um protozoário que tem uma importante interação com animais de estimação, principalmente cachorros. Quando se observa o ciclo, nós podemos ver que os cistos da Giardia podem estar contaminando água e alimentos. E através da ingestão, então, destes cistos, é que o humano pode permitir que, chegando ao intestino, estes cistos possam eclodir, principalmente na porção inicial do intestino delgado, no duodeno, e liberar então o trofozoito, que é a forma adulta da Giardia. O trofozoito, no intestino delgado humano, ele vai ser capaz de realizar uma fissão binária, ou seja, ele vai se dividir para dar origem a novas giardias que podem incistar e seguir em direção ao intestino grosso para formar as fezes. Então, as fezes humanas contaminadas com cistos de giardia chegam ao ambiente para iniciar um novo ciclo de contaminação de água e alimentos. Já o Cryptosporidium, geralmente da espécie Parvum, ele é responsável por em torno de 60% dos surtos relacionados a protozoários e água. Portanto, é um parasita muito comum, causador de doenças gastrointestinais em humanos. Então, normalmente, existe a contaminação do ambiente através, então, destes cistos ou oocistos de Cryptosporidium que estarão em água ou alimentos contaminados. O humano, ele vai ingerir estes cistos que vão também ir para o seu trato gastrointestinal, normalmente se localizando no intestino delgado, e com isso também haverá replicação deste protozoário e nas fezes do humano teremos então oocistos infectantes que novamente contaminarão o ambiente para que outras pessoas possam então se contaminar, né, através do consumo de água e alimentos com esse parasita. Tanto a Giardia quanto o Cryptosporidium podem causar sintomas como quadros diarreicos, vômitos, anorexia,
dores gastrointestinais ou até mesmo uma enterite grave. Então, é muito importante que formas de tratamento e prevenção sejam consideradas. Assim, todo aquele indivíduo que tem sinais e sintomas e realiza também o diagnóstico de presença desses protozoários deve ser tratado. Assim como também temos que cuidar com relação ao consumo de água, dando preferência à água fervida ou então água mineral, higiene adequada, tanto a higiene pessoal quanto higiene de ambientes, utensílios e também dos nossos animais. Sempre, medidas de saneamento básico serão fundamentais quando existem doenças de transmissão fecal-oral. Então, por isso que o destino correto de todos os dejetos precisam ser ajustados principalmente pelos agentes de saúde. E, certamente, o mais importante são os processos de educação ambiental para que a população tenha ciência de todos os elementos que ela pode contribuir para impedir a disseminação de diversas doenças. Gostaram dessa nossa aula? Então, acompanhe as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e também acompanhem o nosso site em que vocês vão encontrar uma série de cursos muito interessantes para que vocês possam se capacitar. Obrigada por essa aula e até mais!